Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Da parte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse é um culto de ensino, onde nós denominamos a escola de fundamentos. E na aula passada, nós estudamos um assunto, e antes de eu começar, eu fiz uma pergunta a todos que estavam aqui, pastor. Eu perguntei qual foi a lição que nós estudamos no culto anterior. Sabe quantas pessoas sabiam? Nenhuma. E eu queria perguntar para os meus irmãos, qual foi a lição que nós estudamos na aula passada? Eu falei diversas vezes. Continue. Pronto. Eu falei sobre como ser guiado pelo Espírito. E falei de coisas que crentes, que a eclésia, que irmãos praticam, que foram as obras da carne. Não foi os ímpios, não foi para os ímpios que Paulo escreveu, mas para os crentes. E nós jogamos a responsabilidade para Satanás, né? Foi o diabo, foi o cão, foi não sei quem, menos nós. Mas hoje nós vamos dar continuidade, irmãos, naquilo que nós chamamos de eclésia. Nós estamos quase finalizando essa disciplina. E quando o pastor iniciou essa disciplina, essa matéria, ele falou algumas coisas e depois de uma outra aula eu falei, o que é eclésia, o que significava a eclésia. Falei sobre a palavra etimológica eclésia, que são divididos por dois radicais, que quer dizer para fora, e eclésia, chamados, Quando nós fazemos a junção desses dois radicais e traduzimos ou transliteramos para o português, quer dizer chamados para fora. Então, essa palavra eclésia está totalmente relacionada a nós que somos a igreja. Eu falei que a igreja não é essa estrutura de quatro paredes, mas quando Jesus estava estabelecendo a sua eclésia ou a sua igreja, ou seu grupo, eu até falei que ele estava em um monte diante de várias estátuas de imperadores romanos, e aquelas estátuas eram exatamente de pessoas que constituíam a eclésia romana. E Jesus, olhando para aquilo, na hora que Pedro deu aquela revelação através do próprio Deus, ele diz: eu também vou estabelecer a minha eclésia ou a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, em todo tempo, Jesus vai estar falando para nós que ser igreja não é estar dentro das quatro paredes, irmãos. Não é simplesmente nos reunirmos aqui dentro e depois sairmos daqui, chegarmos na nossa casa, esperar mais uma reunião para nos reunirmos de novo e depois irmos para a nossa casa e assim sucessivamente. Não era esse o propósito de Jesus quando ele disse que iria estabelecer uma igreja. Jesus, quando ele quis estabelecer a igreja, quando ele lançou aquela palavra, Jesus tinha um propósito, irmão socorro. Algo dentro do coração de Jesus com relação à humanidade. Não era simplesmente para as pessoas se reunirem para tratar de assuntos que diz respeito a pessoas lá fora. Quando o Império Romano queria ganhar o coração dos judeus ou de qualquer outro povo, e nós sabemos que o Império Romano era um império que dominava na época de Jesus, para eles era muito fácil ganhar as batalhas, irmão Bete.
pessoas para implantar a sua cultura, os seus costumes, os seus hábitos, ele tinha que reunir um grupo para criar estratégias para que viesse dominar a mente das pessoas, influenciar a mente das pessoas. E o que eles mais faziam era o quê? Criavam regras. Então Jesus, eu falei na disciplina passada que Jesus também tinha as suas regras. Mas eu queria fazer uma pergunta para nós essa noite. Como igreja, quantos entenderam aqui o que é ser igreja? Então, para você que entendeu, eu queria fazer uma pergunta. Qual é a mudança que você deseja fazer como igreja no mundo? Quais são as modificações que você como igreja deseja realizar no mundo em que vivemos? O Império Romano queria implantar o quê? A sua cultura, os seus hábitos. Quando Jesus estabeleceu a igreja do Senhor, ele queria implantar a cultura do reino de Deus. Quantos lembram qual era a pregação de João Batista? Alô? Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque Arrependimento. é chegado o reino de Deus. Ele dizia assim, ó: arrependei-vos, porque o quê? É chegado o reino de Deus. Chegaram no reino das trevas. É assim que diz. Então minha Bíblia está errada. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então, quando você vai ver Isaías falando a respeito de João Batista, ele vai dizer que João Batista era, isso é até um versículo que o pastor ama, né? É uma voz que clama aonde? No deserto. Por que no deserto? Por que não na cidade? Por que não no centro? Mas no deserto. No deserto tem alguma coisa. Mas de onde Jesus, para onde Jesus foi guiado e de onde Jesus saiu quando ele foi iniciar o ministério? No deserto. Então João Batista estava ali já anunciando, preparando o caminho de um rei que viria estabelecer o seu reino. Que reino era esse? O reino dos céus, o reino de Deus. Então, Jesus já foi guiado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir o propósito do Pai. Qual era o propósito do Pai? Estabelecer o seu reino aqui na terra. Através de quem? Dos anjos? Alô? Dos querubins, dos serafins, do anjo Gabriel, pastor. Foi de Miguel. Me ajude. Qual é o propósito de Deus de estabelecer o seu reino aqui na terra? E quem ele queria usar para estabelecer o seu reino? Nós. E quem é você? A igreja. Alô? Quem é você, irmão? Você é o quê? A igreja, a eclésia do Senhor. A
Bora que me ajuda? A palavra de Deus diz: salvação é do reino de Deus. Cura é do reino de Deus ou do reino das trevas? Das trevas, não? Quem te disse que é do reino de Deus? A palavra. Então, quando os discípulos andavam, quando a igreja começou a nascer, eles andavam estabelecendo tudo que era relacionado ao reino de Deus. A igreja do Senhor, a eclésia do Senhor, foi levantada com o propósito principal: estabelecer o reino de Deus. E dentro desse reino está inserido a salvação. E dentro da salvação está inserido a cura. E dentro da salvação está inserido segurança. E dentro da salvação está inserido proteção. E dentro da salvação está inserido prosperidade. É o sozo, palavra grega sozo, que quer dizer tudo isso. Então, Deus através de Jesus e Jesus através de nós tinha esse propósito, essa finalidade: estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinava, ou lá no capítulo 6, como orar: Senhor, seja na terra como é no céu. Não é no céu como é na terra, se é aqui como é lá. Estão comigo, irmãos? A igreja primitiva não tinha templo, mas tinha uma eclésia fiel à cultura do reino em outros territórios. E esse é o propósito da eclésia: implantar a cultura do reino e os valores do reino na terra. Sabe mais? Infelizmente, muitos de nós, quando eu falo, eu estou falando da Techubá, estou falando da igreja, da eclésia, não temos feito nada do propósito de Deus e não temos implantado nenhum valor do reino de Deus. Temos implantado as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos valores. E por isso, o crescimento da igreja tem diminuído a proporção e a velocidade, porque estamos mais preocupados em implantar os nossos achismos do que implantar a cultura do reino na vida das pessoas. Estão comigo, irmãos? Nós precisamos entender, amados, para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para neutralizar, pastor. Diga, neutralizar. Diga, a igreja do Senhor foi levantada, chamada, ou chamada, né, que é a igreja feminina, para neutralizar as obras do diabo. Abre tua Bíblia comigo, irmãos, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Se você quiser anotar, você anota aí. Mas é importante que nós aprendamos isso, irmão. Nós precisamos mudar essa nossa cultura, essa cultura humanista de ser. Mateus capítulo 5, no versículo 13, perdão. Glória a Deus. Jesus está falando algo aqui a respeito dos seus discípulos, dos apóstolos, daqueles que estavam caminhando ao seu lado, daqueles que estavam seguindo ao Senhor, daqueles que aderiram à visão de Jesus, à cultura de Jesus. Ele diz assim, vocês, ele diz o quê? Vocês são o açúcar que vai adoçar a vida das pessoas. Não, sal da terra. Ele está dizendo, vocês têm sabor de mel.
Ele diz que nós somos o sal da terra. Mas, beleza, eu sou o sal, né? Mas, diga mais. Olha para a pessoa que está toda ali. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O que Jesus está querendo dizer para nós, irmãos? A igreja do Senhor, nessa passagem, ainda não tinha sido ainda estabelecida, de fato. Mas Jesus vinha implantando essa cultura. Jesus vinha ensinando. E ele diz algo muito importante para nós. Ele diz: olha, o sal, vocês são o sal. Aí nós vamos trazer para o nosso lado natural. Nós que somos da culinária, né, irmão Mestre? Nós que gostamos de cozinhar. Nós vamos pegar lá aquela carne, aquele frango. Nós vamos colocar lá um sal, né? Vai mexer, vai botar o colorado, aquela coisa toda, vai mexer. E aí você vai fazendo aquela degustação para saber se está no ponto ou não. Se você não tiver esse cuidado, se você simplesmente pegar aqui a mão cheia e jogar o sal na comida e não tiver a atenção de provar, de degustar para saber se está muito ou se está pouco, você vai estragar aquela refeição. O que Jesus está querendo dizer para nós? Que nós, como sal, se nós não soubermos agir diante dos homens, se nós, como igreja, não soubermos nos mover e nos comportar diante dos homens, ele está dizendo: ó, eles vão envergonhar vocês. Em outra tradução, ele quer dizer isso. Para nada serve para ser pisado pelos homens, jogado fora e ser pisado. Então Jesus quer dizer para nós que nós, como sal, precisamos ter cuidado diante do mundo, das pessoas, porque somos nós, a igreja, que vamos estabelecer o reino, a cultura e os valores de Deus. Alô? E é interessante que eu estava estudando sobre essa questão do sal neutralizar. Sabe o que as pessoas faziam no tempo de Jesus? No tempo de Jesus não existia vaso sanitário. No tempo de Jesus não tinha água encanada. No tempo de Jesus não tinha os banheiros que nós temos hoje. Você chega no shopping lá, no shopping da vida aí, vai no banheiro, você não precisa mais nem até poder, só botar a mão, tem um sensor lá, tudo. Descarga do mesmo jeito. No tempo de Jesus não tinha nada disso. E muitas vezes, quando as pessoas daquela época tinham vontade de fazer as suas necessidades fisiológicas, o que é que eles faziam? Eles faziam as necessidades, colocavam sal sobre as necessidades fisiológicas e enterravam. Agora você pode fazer a pergunta para mim: por que botar sal? Porque o sal neutralizava o odor. Pode falar, né? Porque o sal neutralizava o odor. O sal neutralizava o odor, o sal neutralizava as bactérias, os germes, não deixava se proliferar sobre a terra. Essa era uma das finalidades para isso. Para essa ocasião, o sal fazia isso naquela época. Então nós, como sal, nós precisamos ter essa finalidade, não de neutralizar as necessidades fisiológicas, mas neutralizar as obras do diabo. Porque o reino das trevas, ele opera sobre a terra. Ele não opera no inferno, ele opera na
ou a sua igreja, Jesus estava ali se comprometendo, irmão, em sustentar aquilo que ele está estabelecendo. Quando ele diz que as pessoas dizem que eu sou, dizem que é João Batista, Jeremias, Elias, mas tem uns aí que dizem que tu és qualquer um dos profetas, menosprezando a pessoa de Jesus. Mas Pedro diz: tu és o Cristo. Aí ele pega essa palavra que foi uma revelação do Pai e diz: eu vou estabelecer uma igreja sobre essa revelação. Essa palavra que Deus te deu, eu vou estabelecer a minha igreja. Qual é a palavra? Tu és o Cristo. Cristo é o quê? A rocha, é a pedra do Espírito. Sobre ela eu vou fazer a minha igreja. Jesus estava ali assumindo uma responsabilidade como líder da eclésia, como líder da igreja, como aquele que estabeleceu as pessoas para ir para fora. Abre sua Bíblia comigo em Mateus no capítulo 10. Jesus não é irresponsável, amém, irmãos? Estão comigo, sim ou não? Quando Jesus chama alguém, ele assume toda a responsabilidade de suprir todas as necessidades e de capacitar, pastor. Quando ele chama, não é quando alguém chama, é quando Jesus te chama, que ele confirma no seu coração aquilo que você é, ele se responsabiliza. Então, olha só o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Nós estamos lendo um texto agora que ainda não tinha sido criada a igreja. Jesus nem tinha dito ainda: sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Jesus nem tinha dito isso. Mas Jesus sabia qual era o propósito de Deus. E é interessante o que ele diz aqui, chamando, versículo 1, capítulo 10 de Mateus. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as enfermidades. Qual foi a autoridade que Deus deu? Para expulsar os espíritos imundos e para curar as doenças e enfermidades. Expulsar os espíritos imundos, curar e expulsar as enfermidades. Três coisas que fazem parte do reino de quem? Espíritos imundos, enfermidades e doenças. São coisas do império das trevas. Por que Jesus disse: vão e expulsem esses espíritos imundos, vão e curem os doentes, vão e expulsem todo o espírito de enfermidade? Traduzido para a versão JC vão e estabeleçam o meu reino. E só existe uma forma de estabelecer o reino de Deus, expulsando o reino das trevas. Aí ele vai falar o nome dos discípulos, dos apóstolos. No versículo 5 ele diz o seguinte, acompanha comigo a leitura, por favor. Se liga aqui, irmão. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Diga instruções. Eu não ouvi, irmão. Diga instruções. Não se dirija aos gentios, nem entre na cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Versículo 7, ele diz assim: por onde forem, pregue esta mensagem: o reino das trevas está próximo. Não é assim que diz, não, irmão? O reino do céu chegou. Não é o reino das trevas, não? Vou ter que trocar essa Bíblia, irmão. Ele diz: por onde
Sabe, mas Deus, Jesus, nos capacitou de autoridade. E Ele diz algo para nós, que somos a igreja. Vão e curem, vão expulsar o demônio, ressuscita mortos, gente. Eu pergunto para nós temos ressuscitado os mortos? Nós temos colocado a mão sobre os enfermos e eles têm sido curados? Quantos de nós tivemos a audácia, a ousadia de expulsar um demônio? Sabe por quê, irmão? Porque nós temos levado a palavra de Deus como um livro de história, e essa é a verdade. Nós não estamos preocupados com nada disso. Nós estamos preocupados, sabe por quê? Com o nosso status. Mas Jesus diz, ele nem tinha morrido ainda, nem tinha ressuscitado, mas mesmo assim, vão, eu lhes asseguro que vai acontecer. Mas lá na frente, em Lucas, ele comissiona 70 e manda ele de 2 em 2 pregar o evangelho do rei, estabelecer o evangelho do rei. Ele diz as mesmas coisas: vão, curem, expulsem demônios, ressuscitem os mortos. E sabe como é que eles voltam? Tristes, pastor. É assim não que eles voltam? Chorando. Como é que eles voltam? Cheios de alegria, porque os aleijados estavam andando, os cegos estavam vendo, o paralítico era curado, os mortos eram ressuscitados. Quando João Batista vai preso, ele, naquela insegurança e na dúvida, ele manda os seus discípulos ir até Jesus e pergunta para ele se ele é realmente o Messias. João Batista estava preso. Vai lá e só tira essa dúvida para mim, pergunta se é ele mesmo. Aí o discípulo de João Batista chega e o mestre de João Batista mandou perguntar se o Senhor é quem ele disse que é mesmo. Se és tu mesmo o Messias, se és tu mesmo o ungido de Jesus Cristo. Aí ele diz, vai lá e diz que os aleijados andam, os cegos vê. O que é isso? O reino de Deus sendo estabelecido. Só mas que Jesus não espera pelos anjos, Jesus não está esperando pelo sistema, Jesus não está esperando pelo Bolsonaro. Jesus está querendo contar com a igreja. A igreja tem se acomodado, meu irmão, para vir para um culto é a força. Parece que o Espírito Santo está dando um pedaço de pau e uma boca nas costas. Vai! Porque o povo é preguiçoso, é sem vontade, só pensa nas suas coisas. Essa é a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, e para mim também. Quando nós estamos cuidando das coisas do Senhor, quando nós nos preocupamos com as coisas do Senhor, gente, Ele está cuidando das nossas. Aleluia! Quando nós estamos dando primazia às coisas do Senhor, Ele está cuidando das nossas. O problema nosso é que nós nem damos primazia para as coisas do Senhor, que era para ser o primeiro, e nem cuidamos das nossas como deveria ser. E ficamos perdidos. Só com uma nomenclatura de igreja, mas as atitudes não tem nada de igreja. Estão comigo, irmãos? Nós temos tudo o que precisamos para cumprir o propósito de Deus. Cuida das coisas do Senhor, que Ele cuidará das suas. Não existe pessoa melhor que Ele para cuidar das nossas coisas. Enquanto estivermos cumprindo os propósitos do reino de Deus, Ele lhe dará a provisão que você precisa para fazer o que Ele te mandou. Volta um pouquinho aí em Mateus. Mateus 6.
Versículo 25. Jesus não diz para nós que nós devemos andar preocupados com as coisas dessa vida. Quero derrubar aqui o fio. Jesus não diz para nós que nós devemos andar preocupados com as coisas dessa vida. Ele diz assim, portanto eu digo, não se preocupe ou se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a roupa? Observem o céu, as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais muito valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que eu quero dizer com isso, irmão? Eu estou o tempo todo falando aqui que nós, como igreja, não é nem que nós devemos nos preocupar, porque Jesus disse que nós não devemos ter preocupações, mas nós devemos nos importar primeiramente com o meio. Eu não estou fugindo aqui daquela escala, né? Deus, família, trabalho, igreja. Não estou falando disso. Eu estou falando sobre a eclésia, sobre hoje eu não vou poder ir hoje, não, porque tem aquilo para me fazer. Não, mas a gente se preocupa e às vezes a gente não consegue fazer nada. O que Jesus está dizendo, irmão, fica tranquilo, relaxa, vai fazer o que eu te chamei para fazer, exerce o teu chamado, age como igreja, Levi. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nós somos igreja, mas as nossas atitudes, as nossas ações é de pessoas vivas, irmão, infelizmente. Essa é a verdade. Ou nós somos igreja, ou nós somos o mundo. Tem um monte de gente com cara de igreja, mas com ações de mundo. E Jesus está dizendo aqui para nós, como igreja, não devemos dar atenção para as coisas deste mundo. Sabe por quê, irmão? Filipenses, no capítulo 3, salvo por engano, versículo 20, diz que nós somos, ou melhor, a nossa pátria não é essa. Qual é a nossa pátria? Celestial. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz que nossa pátria é celestial. E eu digo para você, se a pátria é celestial, qual é a cultura, irmãos?
Qual é a forma que nós devemos agir sobre a terra? Como cidadãos do céu. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos no mundo, mas não devemos nos moldarmos aos costumes do mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, e versículo 2, salvo não me engano, ele diz que nós não devemos nos moldarmos a este mundo, a cultura do mundo. Sabe, mas é claro, é notório, é nítido como Satanás influencia a vida de pessoas no mundo. Como Satanás tem influenciado pessoas a errarem, a se drogarem, etc. e tal. Influenciar. E nós, como igreja, Paulo tem sido a nossa influência. Não vos moldeis, Paulo escrevendo para crentes, para a igreja, para a eclésia. Não vos moldeis aos hábitos deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Ele não está dizendo, irmão, para você transformar o mundo. Ele está dizendo, transforme a sua alma, transforme os seus pensamentos, transforme as suas atitudes. Porque da maneira em que você andar, da maneira em que você se comportar, é exatamente o que a sua alma está dizendo. Porque a sua alma está sendo influenciada pelo Espírito recriado, pela palavra de Deus. Então eu vou andar como Deus quer, para que proveis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Em uma outra passagem, Paulo diz que nós devemos ter pensamento nas coisas do baixo. É assim. Pensamento nas coisas do alto. Pensamento nas coisas do céu. Porque o reino que nós estamos estabelecendo aqui é o reino dos céus. A nossa pessoa está do lado de Irandu. Diga está perto. Diga está perto. São comigo, irmãos? Deixa eu só ler aqui o resultado de Lucas, no capítulo 10, por favor. O resultado do que a igreja estava fazendo, que ainda não era igreja, porque estava sendo estabelecido. Porque a igreja só passa a ser igreja quando Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus. Lucas 10, no versículo 1, a Bíblia diz assim, ó. Depois disso o quê? Ele diz assim, Jesus, minutos antes, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Porque está dizendo, meu irmão, começou, vai até o fim. Se der para trás, está fora. E uma outra versão Rodrigo Rocha, está dizendo isso. Se der para trás, está fora. Aí ele diz, depois disso o Senhor designou outros 72. Primeiro ele comissionou quantos? Lá em Mateus 12. Agora ele já coloca 72, né? E os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Aí ele vai falar sobre a colheita, que a colheita é grande, que nós precisamos orar ao Pai para que ele mande trabalhadores, né? Para a seara. Aí no versículo 8 ele diz: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes. Mais uma vez ele dizendo aqui coisas que faz parte
cidade, quem sacudou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma e para Gomorra do que para aquela cidade. O que é que eu quero dizer para isso com isso? Hoje, qual é a mensagem que nós pregamos? Ela não mudou, só mudou a nomenclatura. Porque nós chegamos em alguns lugares, que é que nós mais falamos? Quando falamos, quer aceitar Jesus? Não é assim que nós falamos? Quando nós saímos para evangelizar, nós só pensamos em quê? Quer aceitar Jesus? Alguém aqui quer aceitar Jesus? Quer entregar o coração para o Senhor? Levanta a sua mão aí que eu quero orar por você. Não é assim que a gente fala? Isso que eles estão dizendo que é chegar no reino de Deus, o reino de Deus está próximo, é a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Ah, mas Jesus não tinha morrido, não tinha morrido. Ele não disse chegou, está chegando, é chegar. Está se aproximando. Abra do olho. Era isso que ele estava dizendo. O reino de Deus está próximo. Sabe, amados, nós como igreja temos falhado nisso. Estamos preocupados com as coisas que acontecem aqui dentro. Eu tive recentemente, eu e a irmã Beth, nos blocos. Nós estamos fazendo um trabalho lá muito massa mesmo. Eu tenho me apaixonado por aquele ambiente. E nós sabemos que aquele ambiente ainda não é um ambiente onde o reino de Deus está estabelecido de fato e definitivamente. Mas será? Todos os sábados nós estamos lá, faça chuva ou faça sol, 1 ou 2, 3 ou 10, não importa. Se não for ninguém, eu vou só. Pega o violão, pega a caixa, bota dentro do carro e vou. Porque eu entendi o que Deus quer fazer naquele lugar. Ah, mas eu quero ir para os blocos. Meu irmão, se você tem direção para ir para outro canto, vá. Se você tem direção para andar de uma ponta a outra rua, ande. Não espere ninguém lhe mandar, não, irmão. Porque você foi comissionado para fazer isso. Você foi chamado para fazer isso. Não, mas o irmão Rodrigo é porque está na frente, ó, irmão, só vou só com ele. Cuidado, irmão. Que pode ser, eu não estou dizendo que é, mas pode ser que eu não vá para o mesmo lugar que você vai. Alô? Então não ande nos meus passos, ande nos passos de Jesus. Não espere o pastor dizer: ei, tem uma casa ali para tu fazer um GR. Ei, tem uma família ali para tu acompanhar. Não espere, irmão. Se tu tem convicção dentro de ti do que tu foi chamado para fazer, faz. Aleluia. Porque no dia certo, Deus vai te cobrar. Eu pergunto para você: o que tu tem para apresentar? O que tu tem para falar? Porque Jesus falou uma parábola, disse que deu 10 para um, 5 para outro e deu 1 para outro. O que tinha 10 multiplicou 10. O que tinha 5 multiplicou 5. E assim, se eu estiver errado na contagem, você me corrige. Mas o que tinha só um, ele disse: não, eu vou guardar. Eu vou esconder para quando o Senhor vier. Eu tenho pelo menos que apresentar, né? Pelo menos o que Ele me deu vai estar na minha mão. Aí o Senhor volta para prestar conta. O que tinha 10 multiplicou mais 10. O que tinha 5 multiplicou. E quando ele vai para o que não, Senhor, eu guardei porque eu sei que tu colhe até onde no plano. O cara ainda sabia. Colhe até onde no plano. E o Senhor disse: olha, até que tu não tem, é o que tu tem não, é o que tu não tem, será tirado e dado àquele que tinha multiplicado. Então não pega o que Deus te deu e enterra, meu irmão. Não pega o que Deus te deu e enterra. Porque na hora certa você será cobrado.
Irmão, nós precisamos acordar, precisamos ter responsabilidade, precisamos nos comprometer com a igreja, com a eclésia do Senhor. Sabe, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu fico triste quando eu vejo só 2, 3 pessoas na igreja. Eu fico triste quando dá 7h30 e chega ninguém. Todo culto nós estamos aqui ensinando. O culto começa às 7h30, vamos chegar. Chega um visitante primeiro do que as pessoas da igreja. Eu sei que nós temos nossos afazeres. Eu não estou falando das pessoas que têm responsabilidade, não. Eu sei que nós trabalhamos, eu sei que, sabe, tem filho, mas poxa, por que quando é para Deus nós sempre conseguimos dar um jeitinho de justificar? Por que quando tem a ver com a igreja nós sempre temos que dar um jeito? Não me veja como uma pessoa crítica, que eu não estou lançando nenhuma palavra de piada para ninguém. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Por que é que nós vamos nos preocupar? Por que é que ninguém chega no pastor? O que é que tem para a gente fazer aqui? E que eu posso me envolver? Não, eu fico esperando o pastor comprar uma bola de cristal, passar a mão na bola. Esse irmão aqui sabe fazer isso, eu vou chamar. Cheio de coisa para a gente fazer na igreja, irmão. Pessoas se dividindo em ideias, porque os outros não conseguem ver o que está precisando fazer. Trabalhar na igreja. Cheio de pessoas aí precisando ouvir uma palavra, precisando receber uma ministração de cura. As pessoas só querem esperar pelo pastor. Não, mas aí é função do pastor. O pastor se vira, né? Não faz nada. Pastor, está errado isso aqui. Esse ventilador aqui está. Não é para estar aqui, é para estar mais para cá. Não, vê defeito no bebedor, defeito no banheiro, defeito na salinha, defeito no pregador, defeito no som, só não vê defeito em si mesmo. E nem faz nada para ajudar, mas quando tem um problema, um erro, é o primeiro a falar. Digo para você, nada tem a ver com a cultura do reino isso. A Bíblia diz que na igreja primitiva, ninguém passava necessidade, pastor. A Bíblia diz que o povo depositava os seus bens, as suas finanças, nos pés dos apóstolos. Por quê, irmão? Porque todos pensavam iguais. Todos se preocupavam com o reino. Todos queriam implantar. Eles entenderam o que é ser igreja. Eles entenderam o que é ser eclésia, irmão. Está na hora de nós pararmos e pensarmos. O ano está afindando. Nós fazemos um monte de projetos. Ano que vem eu vou para a academia, vou fazer faculdade, vou correr, vou comprar o carro do ano, a minha moto, quero arranjar um namorado, mas não pensa na igreja. Não pensa na igreja, não pensa no ministério, não pensa na igreja local que serve. Sabe, amados, eu não estou falando nada aqui para atingir ninguém e nem para me gloriar, mas eu vou contar os convites que eu dispensei só por causa do amor que eu tenho por essa igreja. Convite de pregar em um monte de canto, convite de louvar não sei aonde, convite até para ir para outra cidade, pastor. Sabe o que é que eu digo? Quando é? É quarta-feira, 7h30. Vou não. Por que, irmão? Tá negando o chamado? Ou não, irmão? Eu estou sendo fiel ao ministério possível. Porque tem outros dias para mim ir. 3 terça-feira, pastor, dá para vir pregar hoje aqui? Culto de libertação e não sei o quê. Ah não, pastor. Primeiro, queria que eu fosse pregar 7 horas da noite, ligando para mim 5 horas da tarde. Estou a fim de estar assim, não, irmão. Dá não, outra vez dá não. Marque comigo uma semana. Aí eu, tá bom, então já fica certo para outra semana. Aí eu me lembrei que no dia que ele marcou, tem um compromisso aqui
Ficar de pé? Glória a Deus, aleluia. Faça sua reflexão, meu irmão. Faça sua lista de prioridade para 2020. Mas deixa eu dizer uma coisa, não deixa a igreja por último, não. Nós temos tempo para tudo. Oh, Espírito Santo. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, pela unção do teu Espírito, Senhor. Nós precisamos acordar, Pai, e entendermos o que é ser igreja. Quais são os propósitos que o Senhor tem para nós como igreja, Senhor? Nós precisamos parar de oba-oba, Pai. Precisamos valorizar aquilo que de fato precisa ser valorizado, Senhor. Nós só sabemos te pedir, te cobrar e esquecemos do que nós estamos deixando de fazer, Pai. Nós não queremos encher cadeiras para dizer que nosso ministério tem muitas pessoas. Nós até queremos encher as cadeiras, mas de pessoas convictas do que são e do que foram chamados para ser, Pai. Nós somos a eclésia, um corpo ajustado. Nós precisamos andar nos teus princípios, Pai. Nós precisamos implantar o teu rei. Nós precisamos proclamar as tuas virtudes. Nós precisamos colocar a mão sobre os enfermos. Nós precisamos expulsar os demônios daquelas pessoas que estão sendo oprimidas. Ao invés de estar o Senhor apontando os nossos dedos, Pai, nós precisamos colocar a mão sobre a cabeça das pessoas. Essa é a finalidade da igreja, esse é o propósito de Deus, é libertar os cativos, salvar o que havia perdido. Essa foi a missão de Jesus, e Ele hoje está ao lado do Pai, e Ele confiou toda a sua autoridade e poder à sua igreja, à sua eclésia. Nós precisamos nos levantarmos como igreja de fato. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por cada pessoa, pela vida do meu pastor, Pai. A tua palavra diz, é bíblico, envia trabalhadores, Senhor. Envia trabalhadores para a tua seara, Pai, porque há uma grande colheita, e nós precisamos de trabalhadores para dar conta da colheita, Pai. Vem nos dar espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do teu Filho, Pai. É disso que nós precisamos. Nós te damos graça pela provisão. Nós te damos graça, Senhor, por aquilo que o Senhor tem providenciado para nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não vai faltar o aluguel, não vai faltar a provisão para a luz, não vai faltar a provisão da água, não vai faltar a provisão para os teus filhos, Pai, porque o Senhor vela pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.